Como último vídeo aqui dessa parte sobre ondas primordiais aqui na parte de sintetização, eu vou estar querendo só fazer tipo assim, só dar uma olhada de volta, mas comparar uma onda com a outra. Quando eu falei que existem uma ordem de harmonicamente mais energéticas do que outras, a onda senoidal seria a mais baixa de todas. Ela é a que menos tem energia porque ela tem menos overtones aqui em cima. Na real, ela tem quase nenhum. Vamos passar para a próxima aqui. A próxima na lista seria a Triangle. Deixa eu aumentar o volume. Aqui foi. Seria a Triangle, a segunda menos energética. Aí a próxima seria a Sol Wave. E a mais energética seria a Square, mas aqui não tem Square, então eu vou usar a Pulso mesmo, mas é quase a mesma coisa. E por último, Noise. Agora eu quero só quantificar isso aqui para vocês terem uma ideia. Quando a gente está falando sobre essas ondas, eu quero que vocês tenham uma ideia o porquê que a gente considera elas serem mais harmonicamente energéticas do que outras. Eu vou desenhar uma onda atrás da outra aqui. Então essa aqui é a minha senoidal. Caralho, pai. Matei a onda aqui. Essa aqui é a minha triangle. Então ela é assim, 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 assim. Essa aqui é a minha Sol. Então ela é mais rasgada assim, 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 assim. Ela é mais rasgada, tá vendo? Foi. E minha última é a minha Square Wave. Então deixa eu fazer ela aqui assim, 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 assim. Eu quero que vocês entendam, eu não vou estar usando Noise aqui nesse exemplo, mas Noise é a mais energética, mas eu quero explicar de uma forma que vocês consigam entender por que essa daqui é a menos energética. Então vamos dizer que isso aqui mais energética. E essa aqui é menos E. Tudo que a gente estuda em relação a ondas, em relação a troca de direção, a relação a ângulos, entra nessa base de cálculo aqui. Por quê? É porque é o seguinte, eu falei isso no vídeo da Square, mas eu vou falar isso aqui de novo. A Square Wave, ela é a mais energética, por quê? Porque aqui dentro a gente tem vários ângulos de 90. Então é 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90. O que acontece é o seguinte, quando você tem uma rápida mudança de direção, ou seja, é um ângulo muito fechado, a tendência é que o som na parte mais alta do espectro, ele seja, independentemente se ele seja assim aqui, tipo, a gente está olhando para exatamente o que está acontecendo aqui atrás. A tendência é quanto maior o ângulo, assim, ou seja, eu estou falando 90 graus, então a troca é repentina, ele consegue fazer esse som que tem mais harmônicos em cima. Por que a Sol Wave ela é mais energética do que a Triangle Wave, sendo que as duas são parecidas? O segredo está aqui nesse ângulo aqui, ó. Você tem aqui esse ângulo, assim, e você tem aqui, 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 aqui. O que você tem? Você tem uma troca muito grande entre esses dois aqui. Então ela é mais energética do que a Triangle. A Triangle Wave, ela tem um ângulozinho aqui, tipo 60, né? 60 aqui, 60 aqui. Aqui o ângulo é menor. Porém, o ângulo interno é menor e o ângulo externo é maior. E aí, é a mesma coisa aqui. E aí, só quando você chega para falar sobre a senoidal, você não tem ângulos. Por quê? Porque um círculo, você não consegue medir um ângulo de um círculo assim. Então é por isso que a senoidal, a sine wave, é a menos energética de todas, porque ela não tem ângulo. Ela é quase que um meio círculo perfeito aqui, meio círculo perfeito aqui. E aí quanto mais ângulos você começa a introduzir, troca de angulação, troca de direção, na onda, o mais energético ela fica, porque o mais o sinal começa a ficar assim. Quando a gente tem um sinal aqui, a gente está falando de um sinal aqui assim, ó.
E aqui a gente tem um que é assim, com um pouquinho só de overtones, naquele esquema que eu expliquei. Aqui você já tem um sinal que é assim, e aí ele vem mais, aí ele fica um pouquinho mais energético, ele fica assim. E aqui você tem um sinal que é assim e completamente cheio atrás, porque você tem muita troca de direção. Então é basicamente isso que define o quanto que uma onda é mais energética do que a outra. Pode ser uma coisa muito boba que a gente não pensa, mas é uma coisa que eu falei lá no começo do curso. Sintetização sonora, produção musical, nada mais é do que números, fórmulas matemáticas que a gente precisa entender. Não precisa entender a fórmula, né? Mas você precisa entender o que compõe essa fórmula para que a gente consiga fazer tranquilamente, sem estresse, a nossa sintetização. E aí a gente sabe, por nossas definições, quando a gente quer um som mais calmo, a gente está procurando isso aqui, e quando a gente quer um som mais esculhambado, ou seja, mais forte, a gente está procurando isso aqui. Por isso que isso aqui é maravilhoso para sub-basses. Isso aqui é uma das melhores coisas que você pode fazer para uma boa lead. Isso aqui eu estou falando num contexto de arranjo musical. O sub a gente quer só alguma coisa que preencha o low end frequency da nossa track, então nosso sub ele ficaria aqui. E o lead, porque por sua natureza o square wave é uma onda que afeta bastante entre 1 kHz e 9 kHz. É por isso que a gente gosta que as nossas leads sintetizadas usando square waves, elas fiquem aqui, e que a gente gosta que o nosso sub, que dê um peso na música, fique aqui. Isso aqui eu tô falando tudo de um ponto de vista de arranjo, sabe? É para você ter uma ideia que não é só sair clicando em qualquer nota, sair misturando de qualquer jeito, que você não vai fazer um sub usando uma square. Você pode até fazer, não tem nada contra, mas entenda que o seu sub vai estar um pouco presencial na música e provavelmente vai interferir com os outros elementos basses, como o kick e o bass em si, sabe? Então você tem que ter essa ideia quando você está compondo a sua música também de qual onda usar para qual espaço da frequência do espectro eu quero ocupar, sabe? Então, para as ondas, é isso. Assim, não fica mais mastigado do que isso. Assim, eu poderia entrar nos cálculos e tudo mais, mas é isso que vocês precisam entender da seleção de ondas. Tanto que quando a gente estiver lá no final do curso, eu vou estar explicando como fazer vários tipos de sons, vocês vão ver que da base dos meus sons, eu vou estar pegando isso aqui. Então, deixa eu até fazer o seguinte, deixa eu guardar esse gráfico aqui toscão que eu fiz. Espera aí que eu salvei errado. Deixa eu pegar aqui, salvar aqui para vocês, que a gente vai estar usando isso aqui lá no final do curso para criar vários tipos de sons. Então, só para vocês ficarem ligados. Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa introdução a ondas. Espero que vocês estejam um pouco mais sagazes agora e entendam o porquê. O objetivo foi fazer vocês entenderem o porquê de cada onda, o porquê a gente usa cada onda onde e as características principais, tanto da onda em si, em relação aos seus overtones, e também um pouco da matemática que se envolve nisso. E agora, para essas outras partes do curso, eu vou estar falando sobre os equipamentos, eu vou estar falando sobre os módulos, eu vou estar falando sobre os filtros, eu vou estar falando sobre tudo, o resto sobre a sintetização e muito mais. Eu vou muito além. Então esse curso aqui tá ficando bem denso, tá ficando bem legal, sabe? Então vamos lá, vamos continuar aí. E é isso, e lembrem, gente, de sempre praticar. Sabe? Sempre em praticar. Praticar é a melhor coisa que pode fazer. Tá bom? Valeu, gente. Vamos lá. Eu vejo vocês na próxima aula.